Olá, amados! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E aqui estou novamente, desta vez para trazer-lhes a segunda parte do tópico que começamos na semana passada. Se você lembra, começamos a falar sobre duas potências, biblicamente falando, e elas são definidas como dinamis, que ao português se traduz como poder, e exousia, traduzido como autoridade. Bem, antes de começar, só quero mencionar que vamos tomar os 5 primeiros minutos deste vídeo de hoje para fazer um breve resumo ou um breve repasso do que já falamos na parte 1 deste mesmo vídeo. E o farei somente para situar cada um de vocês, a fim de que, lembrando ou relembrando o que já estudamos na parte 1, possamos seguir sem nenhum problema ou continuar sem nenhum problema nesta parte 2. Tá bem? Então, somente os nossos primeiros 5 minutos para um breve repasso. Bem, a partir daqui vimos que dinamis e exousia, ou poder e autoridade, não são a mesma coisa. Primeiro, porque são dois termos diferentes, tanto em grego, dinamis, e exousia, como em português, poder e autoridade. Para mim, esta é uma razão bastante básica e verdadeira para crer que dinamis e exousia não são a mesma coisa, como algumas pessoas afirmam. A segunda razão é que uma das definições para poder é eficácia. E uma das definições para exousia é direito, ou direito legal, ou direito legítimo. Assim que, juntando os dois, eu diria que o poder traz a eficácia naquilo que fazemos para Deus. Enquanto isso, a exousia ou autoridade nos dá o direito de usar esta eficácia em tudo quanto fazemos para Deus. Essa é a definição mais simples que encontro e que me ajuda muito a entender de início a diferença entre dinamis e exousia. Bem, a partir daqui, então, vimos que toda a nossa discussão se fundamentou em 3 perguntas básicas principais. E elas foram, por exemplo, poder e autoridade são a mesma coisa? E então você já sabe a minha resposta. A resposta é não, como já vimos na semana passada e como eu acabo de explicar agora. São 2 termos diferentes com definições diferentes. A segunda pergunta que discutimos na semana passada foi como se conceitua cada um deles e vamos ver no decorrer deste vídeo. E também qual é a diferença entre ambos. Bom, a partir do momento em que poder e autoridade não são a mesma coisa, então com certeza há diferenças entre eles. Vamos ver se descobrimos revisando novamente o material. E em caso você não haja ainda assistido a parte 1, por favor, eu recomendo e te animo a voltar atrás e assistir primeiro a parte 1, porque traz todos os detalhes de tudo que é introdução, comparação, exemplos, diferenças e semelhanças entre poder e autoridade. Por isso é muito necessário voltar ali à primeira parte, está bem? Vemos então que começamos justamente aqui nas definições etimológicas. E eu expliquei que nesta parte necessitamos muito uso da gramática, das concordâncias teológicas, dos comentários teológicos e inclusive dos livros de interpretação, que é mais que tradução. E lhes expliquei também que não é possível descobrir a raiz etimológica, a significação, os conceitos mais profundos e inclusive como interpretar corretamente e completamente sem passarmos por toda esta quantidade de material. Não é possível fazer somente com o uso de um dicionário, porque o dicionário somente traduz. E pode dizer, por exemplo, exousia é autoridade, isso é uma tradução. Ou então, dinamis se traduz como poder, isto é apenas tradução. Porque as explicações e as interpretações, principalmente, vêm quando nós lançamos mãos de outras fontes, como concordâncias, comentários,
e outros livros de interpretação e tudo mais, até chegar à exégesis, que é a parte mais profunda do estudo de qualquer língua. Vimos então, na parte 1, que a definição etimológica tem muito a ver com a gramática, e a gramática tem muito a ver em revelar a raiz da palavra, certo? Então, vemos inicialmente que gramaticalmente poder vem do latim potere, e que também está associado, ou seja, potere está associado a uma segunda raiz, pote, que traz a ideia de dono ou amo, que dá a ideia de superioridade, ou seja, um dono ou amo, como expliquei na primeira parte, é alguém que está em posição superior, em posição muito alta, assim como, comparando, é apenas uma comparação com o poder de Deus. Se é que existem outros tipos de poderes, então não se pode comparar com o poder de Deus, porque este está em posição mais alta, é como cabeça absolutamente de todos os demais poderes. E se existe algum poder, outro poder vem embaixo e não pode estar sobre o poder de Deus, porque o poder de Deus é o mais alto, o mais importante, o mais impactante, certo? Isso aqui é somente o que diz respeito à etimologia. A palavra poder veio diretamente do latim. Também vimos que, tomando essas definições bem básicas, descobrimos que poder é a capacidade de dominar sobre pessoas ou circunstâncias. Então, vimos aqui essas duas importantes palavras desde o início. Capacidade é algo que se vê claramente na operação do poder, como vamos ver novamente alguns exemplos, e que ademais tem essa capacidade superior de domínio, porque domínio é outro conceito do poder. Então, inicialmente, nosso simples conceito para poder é que poder é a capacidade de dominar sobre pessoas ou circunstâncias. Principalmente tratando-se do poder de Deus, nós podemos ver circunstâncias mudarem assim completamente, uma vez que o poder de Deus é ativado, ou é usado, ou é aplicado naquilo em que queremos ver mudanças. Quanto às pessoas, você sabe que quando oramos e ministramos a palavra de Deus com autoridade, tem que haver câmbios, tem que haver mudanças. Por isso, essa capacidade, que é o poder de Deus, pode dominar mentalidades a fim de transformar. Quando eu digo dominar, eu falo daquele domínio que conduz a mudanças. Eu não falo daquele domínio que torna pessoas como fantoches, por exemplo, como máquinas que se pode manejar por todos os lados. Não estou mencionando isso, eu só estou mencionando um poder que transforma, um poder que muda. Por isso eu menciono aqui o termo pessoas. Então, etimologicamente, vimos que a palavra poder tem raiz no latim, porque a etimologia trata com a raiz da palavra. Quanto à autoridade, vimos que também veio da língua latina, veio do latim, autócratas, e traz a ideia de aumentar ou progressar, ou expandir, como é outro conceito que podemos encontrar. Tudo isso se refere à raiz etimológica. Então, a palavra veio de outra língua que naquela língua significa tal coisa. Eu gosto muito dessa interpretação aqui, aumentar ou progressar, ou progredir, ou expandir, porque esta é uma das finalidades da autoridade de Deus. Nos permite ver além do que normalmente podemos ver com os nossos olhos comuns, tratando-se de um aspecto espiritual, claro. Então, vimos que, tomando aqui essas informações básicas sobre a autoridade e sua raiz etimológica, chegamos à conclusão de que a autoridade é a habilidade que alguém tem de influenciar sobre outras pessoas e circunstâncias, inclusive sem necessariamente usar o poder. Então, vimos aqui que a habilidade tem o poder de influenciar. E quando eu falo influenciar, neste caso, nesta primeira parte, me refiro à influência espiritual, certo? A autoridade de Deus conduz, dirige, guia. A esta influência eu me refiro. Então, quando a influência do Senhor nos guia, quando essa influência espiritual que parte da autoridade nos leva, nos guia, nos dirige, sempre chegamos a uma conclusão vitoriosa de acordo aos planos de Deus, porque a autoridade de Deus nos leva a vitórias, a liberação, a salvação,
a milagres, inclusive. Vamos ver isso no decorrer dos vídeos. Vimos também que quando esta autoridade ou quando a autoridade de alguém é usada erradamente, então chega-se, por exemplo, ao ponto de usar manipulação, que não é algo que agrada a Deus. A manipulação não é algo aceitável, porque normalmente leva a resultados negativos e às vezes até drásticos, como já vimos aqui no vídeo anterior, certo? Então, vimos que quando a manipulação é usada, aí eu coloquei esta segunda parte, sem necessariamente usar o poder de Deus. Ou seja, quando uma manipulação ocorre, o poder de Deus não pode operar juntos. Porque se alguém está manipulando alguém, por exemplo, se está manipulando um grupo e nós oramos e pedimos, Senhor, manifesta o teu poder, então o que acontece é que essa manipulação é quebrada, porque o poder de Deus sempre quebra o que é trevas, o que é mal, o que é maligno, o que é perverso, o que é errado. Então, uma vez quebrando essa manipulação, aí eu coloco essa parte sem necessariamente usar o poder, porque o poder não vai poder coexistir junto com a manipulação, que é algo negativo, ou seja, é pecado. Por isso aqui é só um complemento, e quando eu pus, eu pensei realmente em tratar de fazer uma diferença entre a influência espiritual de Deus, que conduz alguém à salvação, por exemplo, à liberação, mas também aquela influência negativa que conduz a uma manipulação e à destruição. Então, neste caso, o poder de Deus não está operando, não é fruto do poder de Deus, porque a manipulação não vem de Deus, certamente. Vimos também a diferença rápida entre capacidade e habilidade. E vimos que capacidade é aquilo que geralmente recebemos de outros ou de outra coisa. Vimos, por exemplo, que alguém pode ser capacitado depois de haver recebido um treino intenso. Por exemplo, os militares, eles são altamente capacitados porque eles estão sob um intenso e contínuo treino ou treinamento. Também a capacidade vem de preparação acadêmica. Se uma pessoa estuda muito, ela vai chegar a um nível acadêmico muito alto e vai possivelmente expressar ou mostrar mais capacidades que outros, porque ela recebeu esse poder do treinamento ou do tempo de estudos que levou. Então, a capacidade, em minha opinião, é algo que se recebe depois de um certo tempo de treinamento, de prática, de exercícios contínuos através dos anos, como, por exemplo, os estudos acadêmicos. E a habilidade, eu considero que é algo mais natural. Deus nos criou a todos com habilidades, com dons, com talentos. Então, Ele nos criou com essas habilidades naturais para poder usá-los para a glória dEle. Vemos muitos exemplos assim no Antigo Testamento, onde as pessoas nem sequer estudavam ou não estudavam muito e tinham habilidades fenomenais. Inclusive, quando construíram o Templo de Jerusalém, vimos como o Senhor especificou pessoas que tinham verdadeiras habilidades e artes ou habilidades artísticas para trabalhar com pedras, para trabalhar com outro tipo de material que só existiam naquela época e para as quais não dependiam realmente de longos estudos acadêmicos ou preparatórios. E vimos então que as habilidades, até mesmo no tempo de hoje, ainda são usadas pelo Senhor, porque ainda existem pessoas, por exemplo, que nunca estudaram música, tocam instrumentos perfeitamente bem, cantam com uma voz angelical, super bem treinada, sabem tocar diferentes classes de instrumentos, trabalham com pintura, com danças e, enfim, com tantas coisas referentes à arte, sem nunca haver realmente estudado ou nunca haver estudado seriamente, nunca haver estudado profundamente. Por quê? Porque essa pessoa tem habilidades e essas habilidades são naturais. Assim que, para mim, a diferença entre capacidade e habilidade é que a capacidade geralmente se recebe e a habilidade nasce naturalmente com o homem, certo? Então, são simplesmente definições que tratam de fazer a diferença entre um e outro. Agora vemos as definições bíblicas que podemos entender na palavra do Senhor sobre estas duas importantes palavras. Então, vimos, por exemplo, que dinamis se traduz como poder, eficácia, força, potência e domínio. Essas 4 palavras aqui são, eu diria, como atributos ou qualidades
do mesmo poder de Deus. O poder é traduzido ou conhecido como eficácia, e esta palavra que eu usei lá no começo, quando tratei de fazer a diferença entre dinamis e exousia, o poder e a autoridade, eu considero que é uma eficácia que se manifesta quando fazemos algo para Deus. Por isso o que fazemos é impactante. Quando pregamos a palavra do Senhor, quando cantamos, quando oramos, quando aconselhamos alguém, quando a ministramos através de estudos e outras coisas, o poder de Deus se manifesta dando resultado impactante. Isto chamamos também de eficácia, que é um sinônimo de poder. Daí eu expliquei que a força, prefiro considerar potência, porque é uma força agrandada, é uma força em aumentativo, é aquele tipo de força que provoca grandes explosões no interior do homem, convencendo-o, transformando-o e, logicamente, salvando. Vimos também que poder aqui tem um sinônimo de domínio, que é o que está sobre todas as coisas, e porque domina, então pode trazer grandes transformações. Este é o poder de Deus que está no comando, que está no controle, ou que está no domínio de circunstâncias, de situações, de tempos e até mesmo de pessoas para trazer grandes mudanças. Como já disse, todas essas palavras representam atributos inalteráveis do poder do nosso Deus. São qualidades ou atributos referentes ao mesmo poder. E vimos também no vídeo passado que a palavra poder aparece mais ou menos 120 vezes somente no Novo Testamento. E eu menciono só o Novo Testamento porque me refiro a uma palavra aqui que está no grego referente ao Novo Testamento. Porque o grego, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, e aqui eu uso o grego koine, que é o mais fácil de se entender. Então, somente no Novo Testamento aparece mais ou menos 120 vezes, como vemos, por exemplo, em Atos 1:8, quando lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vimos aqui 2 ou 3 observações importantes. A primeira é que poder está bem aqui adiante, no começo do versículo. Por quê? Porque todas as demais coisas que vemos no texto dependem de que alguém tenha este poder. Por exemplo, o poder está aqui. A segunda parte importante é: sereis testemunhas. Testemunhar, testificar, dizer o que Deus é, o que Deus faz ou o que Deus representa para nós próprios. Isto faz uma testemunha. Também, em algumas versões, diz: sereis verdadeiros cristãos, ou sereis simplesmente cristãos. De uma ou de outra forma, para ser testemunha e testificar ou testemunhar do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus é, dependemos do seu poder, porque não podemos falar de algo tão importante dependendo de nós próprios. Por outro lado, para ser cristão, o que é ser um cristão? É um pequeno Cristo, certo? Como já vimos em um vídeo anterior, é ser um Cristo em miniatura, ou seja, miniatura porque se refere a nós, não que Cristo tenha diminuído de tamanho de nenhuma forma. Ele é tão grande, tão poderoso, e nós, como cópias dele, somos pequeninos, porém semelhantes a eles, por isso pequenos cristos. E a palavra Christianus, em grego, literalmente pequenos cristos. Agora, para ser um cristão verdadeiro, também necessitamos o poder de Deus, porque senão como vamos vencer as tentações, como vamos vencer o pecado, como vamos vencer a nossa própria natureza, às vezes perversa e carnal, como vamos vencer? Somente pelo poder de Deus. Vimos também que o poder de Deus está aqui porque a última parte do versículo se refere ao ministério. Então o texto diz: e sereis testemunhas em Jerusalém, ou seja, no mesmo lugar onde estamos, na Judeia, que é um pouquinho mais longe, Samaria, mais longe ainda, até os confins do mundo, até onde nem sequer sabemos. Ou seja, para cruzar fronteiras, para visitar culturas, para pregar em outras nações, para ir em outros territórios, inclusive para desafiar os principados espirituais que estão plantados naqueles outros territórios aqui, necessitamos o poder de Deus. Então, vimos no vídeo passado que o poder de Deus aqui nesse texto é uma condição para que sejamos testemunhas ou cristãos verdadeiros, como também é uma condição para fazer a obra de Deus em vitória. Então, esse texto aqui não veio por acaso.
E não somente para mencionar que o texto mostra a palavra poder, que é a nossa palavra de discussão nesse momento, mas também para mostrar que é uma condição para tudo o que segue no mesmo texto. A segunda palavra, exousia, se traduz como autoridade e se refere a um direito, que é a palavra que eu usei lá no começo, dizendo que poder é a eficácia de fazer algo que se manifesta durante o tempo em que fazemos algo para Deus, e autoridade é o direito de usar esta eficácia enquanto trabalhamos para o Senhor. Bem, então o conceito aqui é que autoridade é o direito de exercer esse poder. A mesma coisa que já disse em outras palavras, com grande impacto. Por quê? Porque o poder é de Deus, e se esse poder é dirigido por essa autoridade, o impacto vai ser mais do que eu poderia explicar, mais do que qualquer livro poderia explanar, mais do que qualquer coisa poderia realmente expressar, certo? Então, é o direito de exercer esse poder com grande impacto ao ponto de mudar situações. Nós todos somos testemunhas de situações e inclusive pessoas que mudaram radicalmente, profundamente, completamente por causa da operação deste poder em harmonia com a autoridade do Senhor. Então, quando nós estamos debaixo da total direção de Deus, totalmente submissos a Ele, não há nenhuma dificuldade de que o poder de Deus se manifeste através da nossa vida e através do que fazemos para Deus, dirigidos por essa autoridade. O resultado tem que ser excelente. Então, vamos ver que no vídeo passado também comentamos que a autoridade do Senhor tem como principal meta realçar nossa posição em Cristo, porém antes disso é realçar Cristo em nossas vidas. Em outras palavras, a autoridade de Deus não nos foi dada para adornar nossa vida, para ser como adorno, como um enfeite, por exemplo. Não, absolutamente que não. Essa é uma capacidade espiritual muitíssimo poderosa que nos autoriza, que nos capacita, que nos habilita, que nos prepara totalmente para enfrentar o mundo espiritual que os nossos olhos humanos não podem ver. Então, aqui realça nossa presença como cristãos revestidos dessa autoridade de Deus e, ademais, levanta a presença de Cristo em tudo quanto fazemos. Vimos também que a autoridade do Senhor nos capacita a usar seu poder contra as adversidades e exercer toda a eficácia, com eficácia, o ministério para o qual fomos chamados, certo? Então, aqui temos mais ou menos 3 finalidades muito simplesmente mencionadas que provém da autoridade de Deus. Primeiro, realça a nossa posição como cristãos em Cristo, somos filhos de Deus, somos cristãos e cristãos vêm de Cristo, ou seja, cristianos, pequenos cristos, como já mencionei antes. Também nos capacita a usar seu poder. Se não temos a autoridade do Senhor, então como manifestaremos o seu poder? Nos capacita a usar seu poder contra as adversidades. E as adversidades, me refiro a tudo quanto é espiritual, incluindo os demônios e espíritos imundos, também as enfermidades, as oposições, as perseguições, ao desânimo, enfim, a tudo quanto vem de fora e trata de colocar-nos para baixo, espiritualmente falando. Ademais de exercer o ministério do Senhor com eficácia. Não podemos dirigir a obra de Deus, não podemos pregar, não podemos ensinar, não podemos ministrar a outros, não podemos conduzir pessoas à salvação se não estamos revestidos com essa autoridade do Senhor, que permite que seu poder se manifeste para convencer e para transformar vidas e situações. Vimos também que a autoridade do Senhor aparece mais ou menos 115 vezes somente no Novo Testamento, e outra vez no Novo Testamento, porque a palavra que exousia vem do Novo Testamento grego. Então, somente o Novo Testamento. Marcos 6,7 disse: ele reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos malignos. Existe outra versão que diz sobre toda classe de demônios. Então, em uma ou em outra situação, em um ou em outro caso, a autoridade de Deus que está mencionada aqui foi dada aos discípulos que saíram de 2 em 2. Bom, nós somos o segmento da Igreja de Cristo, certo? Os discípulos, os 12, já não estão mais aqui, porém nós estamos, e portanto cremos por fé que essa autoridade
como também este poder nos foram dados para fazer a obra de Deus com eficácia. Por isso, irmãos, a partir daqui, nenhum de nós pode pensar que o sucesso do nosso ministério depende do que somos, do que sabemos, ou da quantidade de experiência que temos, ou da qualidade das nossas estratégias. Absolutamente que não. Porque uma vez que pensamos que tudo vem de nós, a capacidade, a inteligência, a habilidade, a sabedoria e tudo isso, etc, etc, possivelmente nosso ministério vai começar a decair, se é que temos algum ministério, e o chamado vai começar a desaparecer, porque Deus não dá sua glória a outros, como já sabemos que sua palavra menciona. Assim que, aqui está bem claro que o Senhor Jesus nos deu autoridade para fazer sua obra eficazmente, para levantar sua presença sobre todas as demais presenças, para afirmar-nos como cristãos e filhos de Deus e para dar bons resultados em sua obra. Vimos também que o nosso texto clave, ou nosso texto principal para essa discussão no vídeo passado foi Lucas 9:1. Lemos assim nesse texto: tendo Jesus convocado os 12, referindo aos 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade. Então, esse texto eu usei só para mencionar que poder e autoridade são diferentes, porque poder e autoridade não diz poder ou autoridade, mas diz simplesmente poder e autoridade, definindo duas coisas diferentes sobre todos os demônios e para curarem os enfermos. Ou seja, aqui vimos no começo do versículo Jesus e associamos o seu nome, que é o próprio Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, com o verbo dar. Ele deu poder, ou seja, por que eu associei? Porque ninguém poderia dar este poder e esta autoridade a ninguém se não fosse o próprio Jesus. Ou seja, ele é quem pode. Em outras palavras, nesta atualidade existem muitas heresias em algumas igrejas. E existem líderes que dizem, bom, eu transfiro para ti o meu poder, eu gero em ti a minha autoridade, eu estendo para ti o meu manto de poder e autoridade. Essas coisas não têm fundamento, porque o único que dá realmente, que distribui, que institui, que estabelece o poder e a autoridade de Deus sobre nós é o próprio Jesus. Por isso o nome dele está bem aqui na frente, dando a entender que é o cabeça, é o começo, é a origem do poder e da autoridade de Deus. Não poderia ser outro nome, é o mesmo Jesus. Então, porque ele está aqui como cabeça, ele é o único que pode dar poder e autoridade para quê? Para fazer todas essas coisas impossíveis, como expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e fazer milagres. Ou seja, toda esta segunda parte aqui menciona coisas sobrenaturais para nós que somos humanos. Para Jesus, não. Ele é o Senhor sobre todos os senhores e para ele nada é impossível. Porém, para mim e para ti, que somos nós? Somos meros homens mortais, não temos poder nenhum, a não ser que este venha do próprio Jesus. O poder e a autoridade. Então, ele nos capacitou, ele nos revestiu, ele nos cobriu, porque esperava que nós, eu e você, fizéssemos coisas maiores do que normalmente fazemos como humanos, como, por exemplo, expulsar demônios dos oprimidos e curar os que estão enfermos. Essas coisas aqui são coisas impossíveis que nenhum homem pode fazer realmente, a não ser que esteja revestido deste poder e desta autoridade do nosso Deus. Também vimos no vídeo passado que o texto original correspondente a este, de Lucas 9:1, é este que vimos aqui. Então, lemos assim: Sunt calestamenos adeptus dodeca edoque autos dynami kai exousia epipanta ta daimonia kai nossos therapeuin. Esse é o texto que corresponde a esse que está em português. E então eu não vou explicar novamente, porque já expliquei na vez passada. Mas só menciono que quando você escutar a primeira parte, você vai ver que a sintaxe desses dois versículos são diferentes, porque são duas línguas diferentes. Então, se lemos em grego, para encontrar a palavra correspondente em português, precisamos às vezes saltar de um lado para o outro. Às vezes a palavra começa aqui no início, mas às vezes começa aqui na segunda linha,
porque são duas sintaxes ou estruturas diferentes, uma vez que são dois idiomas diferentes. Porém, a mensagem é exatamente a mesma e as ênfases também. Se Jesus é o comando, ele é o único que pode dar poder e autoridade para fazer todas essas coisas impossíveis, como já vimos no vídeo passado. Então, se você quer um pouco mais de explicação sobre o original, eu te recomendo a voltar a esse vídeo e ir lá na parte 1, porque lá eu vou explicando palavra por palavra do grego e comparando com o português. Relembre que isso aqui é somente um repasso, certo? Somente para poder dar-me condição de passar para a segunda parte. Vimos também que até mesmo o hebraico do Antigo Testamento valoriza muito as palavras poder e autoridade. E vimos então aqui, lendo sempre da direita para a esquerda, porque é a forma correta de ler o hebraico, lemos tokef. Tokef literalmente é poder, eficácia, força, potência e domínio. Ou seja, se você observou, se você escutou a parte 1 desse vídeo, você vai ver que são os mesmos conceitos que vimos ou que encontramos no grego original do Novo Testamento. Porque lá no grego, dinamis, que é poder, eficácia, força, potência e domínio. Exatamente as mesmas palavras. Por quê? Porque o original do hebraico, do Antigo Testamento, pensa e concorda completamente com os mesmos conceitos, com as mesmas qualidades e com os mesmos atributos da palavra poder. Com relação a isso, ou em complemento a isso, temos a segunda palavra, autoridade, que também lendo da direita para a esquerda, lemos como mistar. Mistar é uma palavra um pouco mais gutural e exige um pouco mais de esforço da garganta, eu diria, porque é gutural. Então, vamos ver que mistar se traduz como autoridade, privilégio ou direito. De todos esses, eu gosto muito dessa terceira direito, porque se refere a um direito legal ou um direito legítimo de usar esta eficácia que é o poder de Deus. Então, não esqueça, o poder de Deus é a eficácia que se manifesta, ou o poder que traz a eficácia no que fazemos para Deus. E, enquanto isso, a autoridade é o direito que temos de usar esta eficácia em tudo quanto fazemos para o Senhor. Vimos também no vídeo passado que ambos, poder e autoridade, ou seja, poder e autoridade, são atributos divinos concedidos ao homem para fazer a sua obra. Outra vez, tanto o poder como a autoridade de Deus não são adornos, não são enfeites, não são decorações que colocamos sobre nossas vidas, e tampouco são aspectos ou atributos que podemos usar para dizer, olha só, eu sou mais santo que os demais. Isso não pode acontecer, porque ambos nos foram dados para fazer a obra de Deus. Por isso, no versículo anterior, no verso-chave que mencionei em Lucas 9:1, diz que ele nos deu poder e autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Ou seja, essa última parte do versículo, que é expulsar demônios e curar os enfermos, fazem parte, essas duas partes fazem parte do que seria fazer a obra de Deus. Entre outras coisas, também pregar o evangelho, também ensinar, também discipular. Ou seja, todas essas coisas juntas fazem parte do ministério. E por isso, eu realço aqui dizendo, conforme a Bíblia nos ensina, que poder e autoridade são dados unicamente para fazer a obra do Senhor e não nossa própria obra. Vimos então algumas diferenças entre poder e autoridade, e vimos que enquanto a autoridade dirige, o poder executa, porque o poder é a eficácia daquilo que se faz, certo? Ambos caminham juntos com o discernimento, ou seja, se não temos discernimento do Senhor, não saberemos e não estaremos aptos a usar o poder e a autoridade. Ademais, o discernimento do Senhor nos ajuda a não adivinhar. Existem pessoas por aí, por exemplo, profetizando tantas coisas, parecem mais adivinhações do que outra coisa. Quando temos discernimento, não precisamos fazer essas coisas. Quando temos o discernimento do Senhor, não temos que adivinhar, não temos que inventar nada, não temos que imaginar e atuar de acordo com a nossa imaginação.
Sabemos até com antecedência o que pode suceder e aonde isto vai chegar. Se nós oramos realmente ao ponto de escutar a voz do Senhor, Ele nos ajuda a discernir. Isto não é adivinhação. O Senhor nos mostra, Ele revela, Ele nos guia, porque Ele é Deus onisciente. E como onisciente, Ele sabe todas as coisas, inclusive com antecedência. Ambos exercem influência espiritual, ou seja, a influência é aquilo que traz o impacto e que nos permite ver o resultado positivo de todo o esforço que estamos fazendo sob o poder e a autoridade do Senhor. Não estamos sobre essas duas coisas, não estamos acima, estamos bem aqui abaixo, sendo guiados por ambos atributos. Por isso, podemos ver o impacto que traz diferença. Ambos inspiram temor de Deus. E eu coloquei entre colchetes temor de Deus, porque eu poderia somente haver dito inspiram temor. Porém, alguém, de repente, alguém que talvez não leia a Bíblia assim com muita frequência, pode pensar que esse temor se refere ao medo. Não é assim. Deus não nos inspira medo, nunca nos inspirará terror. É o temor a Deus que seria, em outras palavras, aquele autorrespeito, aquela alta consideração ou aquela reverência que prestamos ao nosso Senhor são sinônimos de temor. Ambos são inflexíveis, ou seja, o poder e a autoridade de Deus são inflexíveis. Como assim? Inflexível é uma coisa que não muda, que não cambia, ou seja, que são os mesmos atributos com os mesmos aspectos sempre. O poder e a autoridade de Deus eu não posso mudar, você não pode mudar, as circunstâncias não podem transformar, não podemos decidir ou dizer que um dia o poder está mais alto, outra hora está mais baixo, que um dia a autoridade está mais operante e outra hora desaparece. Não existe, são inflexíveis, não mudam jamais, não importando as circunstâncias. São inesgotáveis, ou seja, não tem fim, não tem limite. O poder de Deus se manifesta junto com a autoridade até onde o nosso vocabulário não pode explicar, a nossa mente não pode entender, porque são inesgotáveis, não tem fim. São não negociáveis. Não podemos negociar com o poder de Deus. Não podemos vender o poder de Deus por dinheiro. Não podemos vender sua autoridade por fama. Não podemos trocar um ou outro por posições. Não podemos jamais fazer isso. São inegociáveis ou não negociáveis. Não há como negociar, trocar, cambiar ou transformar ou fazer qualquer coisa desse tipo, porque são atributos de Deus mesmo e somente Ele tem poder de fazer e de usar seu poder e sua autoridade como bem lhe apraz. São impactantes, é o impacto que vem através desse poder e desta autoridade que produz os câmbios ou as mudanças que queremos ver em nossas circunstâncias, nas circunstâncias dos demais, através do tempo e também em vidas. Quantos de nós somos produtos deste poder e desta autoridade? Creio que todos nós, não é assim? Ninguém me teria convencido de que eu sou pecadora e preciso de Cristo se não fosse através do poder e da autoridade do Senhor. Nenhuma palavra, por mais bonita que fosse, por mais poética que fosse, por mais profunda, por mais eloquente, não poderiam convencer-nos se não fosse através do poder e da autoridade. Então, porque quando o poder e a autoridade de Deus trabalham juntos, trazem esse impacto necessário para convencer-nos, para persuadir-nos de que sim, somos miseráveis pecadores e precisamos de Cristo para ser salvos. Então, por causa deste impacto, barreiras em nossas vidas são destruídas e então nosso ser se abre para o Senhor. As cadeias são quebradas, as ligaduras são despedaçadas, os jugos são desfeitos, como nos explica Isaías no capítulo 58. E então somos livres para servir ao Senhor em plenitude de vida. Ademais, o poder e a autoridade trabalham direta e indiretamente. Vimos, inclusive, a outra vez que mencionei o caso daquele oficial Naamã, que é o oficial da Síria. Ele sofria de lepra
Então alguém que morava na sua casa, era uma menina, possivelmente uma das serventes dele, disse: olha, ó senhor Naamã, eu conheço alguém que tem poder de curar e fazer milagres, e falou então sobre o profeta Eliseu. Eliseu estava do outro lado da nação com o seu ajudante ou assistente Geazi, que eu imagino que era um garoto, uma pessoa muito jovem. Então esse Naamã organizou tudo, os cavalos, os cavaleiros, e foi até o outro lado. E quando se encontrou com o profeta, o que foi que ele fez? Ele não foi lá com Naamã e colocou a mão nele e orou e ungiu com óleo e tudo como geralmente fazemos nas igrejas. Ele mandou o assistente e disse: diz para este Naamã ir lá naquele rio, se banhar 7 vezes, ele vai ficar curado. Ou seja, indiretamente, o que aconteceu? Depois de muita discussão, Naamã se aborreceu muito, não queria mais fazer nada, mas aí os soldados dele o convenceram e ele foi, se banhou 7 vezes e foi curado. Ou seja, neste caso, tanto o poder quanto a autoridade de Deus, isso é minha conclusão pessoal, atuaram indiretamente, porque foi através de um terceiro que o milagre ocorreu. Eu considero direto quando uma pessoa vai lá, por exemplo, como você vai orar, por exemplo, por alguém, põe as mãos, ou ora pessoalmente, ou não sei que posição assume, segurando as mãos, ou como decida fazer, e Deus opera o milagre de forma direta. Aqui foi indiretamente. Eu menciono isso só para dizer que tanto para o poder de Deus como para a sua autoridade não há limite de distância, de tempo, de posição, de estilo, de estratégia, de pessoa, se é uma pessoa muito experiente ou uma pessoa muito nova, como por exemplo Geazi. Não há diferença, porque o poder de Deus e sua autoridade são superiores absolutamente a todas as outras coisas. Vamos ver então que aqui começa exatamente a segunda parte do versículo, e eu vou outra vez a esse versículo de Atos 1:8 que já mencionamos antes. Aqui lemos: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse texto menciona que o poder vem somente do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus nos enche, nos batiza com ele mesmo, no sentido de que nos enche, estamos cheios e recheios do Espírito Santo, então em nossas vidas há poder. Eu não vou discutir muito a teologia do versículo, porque eu quero saltar direto para a palavra, que é nossa palavra de discussão aqui, que é a palavra poder. Dinamis se transfere ou se traduz como poder, potência, força eficaz, força que impacta, força que traz mudanças e que produz milagres. Essas aqui são outras definições ou outros conceitos para dinamis ou para o poder de Deus, somente para acrescentar, porque aí estamos começando agora mesmo a segunda parte. Eu quero fazer uma espécie de relação com a autoridade. Então aqui, novamente, vimos que o poder não é simplesmente uma força, mas é uma potência algo explosivo, boom, quando explode todo o nosso ser por dentro, muda e muda para melhor, porque o poder de Deus é algo totalmente vitorioso, altruísta e positivo em nossas vidas. Uma força eficaz, porque já definimos poder como eficácia, já vimos no início que traz impacto, impactante, e logicamente que esse impacto produz mudanças e ademais produz milagres. Vimos aqui que a palavra poder gerou, que a palavra dinamis em grego gerou a palavra dinamite. Eu sei que todos nós talvez nunca vimos uma dinamite pessoalmente, mas vimos talvez por fotos. Se investigarmos no Google, talvez vamos encontrar um modelo. O caso é que a palavra em si, dinamite, veio da palavra dinamis, ou dinami, como vemos aqui. Então, por que será que a palavra dinamite veio a existir? A palavra dinamite soa como se fosse, de repente, uma espécie de cópia do poder no grego original. Porque dinamis, que é o poder de Deus, o dinamin, como vimos aqui, é uma força eficaz, algo que impacta, algo tão explosivo que pode transformar vidas. Então, nesta data, mais ou menos entre o século XIX e XX, houve um homem
chamado Alfred Nobel. Ele foi um inventor de um explosivo que eu imagino naquela época não tinha ainda um nome oficial. Ele criou um produto realmente excelente, talvez considerado o maior explosivo, assim, fisicamente falando. Então, para aplicá-lo com o nome apropriado, de acordo com a sua potência, surgiu a ideia da dinamite. Já com o tempo se descobriu que dinamite veio simplesmente de dinamim, ou dinamis, que é poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus é o mais impactante que há. E sua explosão, falando espiritualmente, sua explosão espiritual é tão tremenda que pode transformar vidas desde dentro para fora. Eu imagino que Alfred Nobel quis comparar a potência, a eficácia e o grande resultado do seu produto explosivo com o que era o poder de Deus já desde aquela época e até antes. Então, numa atitude, não sei se consciente ou inconsciente, tratou de copiar o nome para uma palavra parecida. Então, dinamis ou dinami é o grego original e dinamite é o que se origina do dinamis, mas somente por causa do aspecto de explosão e grande impacto que ele queria provocar com o seu produto químico. Pensa que é somente uma simples explicação, porque talvez você pergunte, não sei se alguém já se perguntou, eu me perguntei antes de onde veio esta palavra dinamite, me soava parecida com alguma palavra, até que eu descobri mais ou menos a associação entre o dinamite de Deus e a dinamite de Alfred Nobel. Vamos ver então que quando o poder de Deus está vivo, ligado, aceso, então está mais ou menos assim, certo? Isso aqui é uma comparação. Isto é uma lâmpada que está acesa, está brilhante e este brilho intenso transfere vida, certo? Nos dá a ideia de vida, está apto para ser usado. Uma lâmpada assim está perfeitamente útil, perfeitamente usável, está pronta para alumiar, para trazer claridade aonde quer que seja e até no lugar mais escuro possível, como por exemplo este quadro aqui está bem escuro, mas a presença desta luz intensa muda completamente as densas trevas deste quadro escuro. Então, é possível que na nossa vida o poder de Deus esteja assim, vivo. Quando é que o poder de Deus está vivo e ativo na nossa vida? Eu creio que acontece quando o poder de Deus está vivo e ativo, está trabalhando através da minha vida. É quando eu oro, por exemplo, e oro frequentemente, certo? 1 Tessalonicenses disse orai sem cessar. Ou seja, quando oramos frequentemente, nossa vida de oração alimenta esta lâmpada e a faz estar cada vez mais acesa, cada vez mais brilhante, cada vez mais assim impactante com o brilho que transmite. Também o poder de Deus está vivo e muito ativo na minha vida quando medito na palavra do Senhor diariamente. Quando eu me desconecto da palavra de Deus, eu ajudo a que esta lâmpada comece a morrer. E não é exatamente o que Deus espera que nós, como pequenos cristos, façamos. Também eu entendo que o poder de Deus está vivo e ativo na minha vida quando eu mantenho comunhão com Deus. Quando eu estou em constante comunhão, quando estou em sua presença, quando caminho com Ele, então o seu poder está vivo e operante em mim e através de mim em tudo o quanto eu faça. Agora, o que acontece quando o poder se apaga, quando desaparece, quando não se manifesta mais e quando fica mais ou menos assim? A luz que antes era linda e brilhante agora está feia e escura, porque está apagada, porque está morta, certo?
Ou seja, o poder apagado, o poder está morto, por isso está em masculino. Então a luz desaparece. Quando acontece? Justamente quando eu deixo de orar, quando eu deixo de meditar em sua palavra diariamente e quando me aparto da comunhão com o Senhor. Quando eu prefiro mais outros tipos de companhias, quando eu prefiro estar mais isolada, quando eu prefiro entrar na minha caverna espiritual, quando eu decido viver num deserto espiritual sem nada e sem ninguém, inclusive sem Deus, ou quando estou vivendo uma vida de pecado, então todo este poder se apaga e se transforma como uma lâmpada morta, que já não é mais usável, já não é mais útil. Eu imagino que essa luz pode acender outra vez, como, por exemplo, nossas vidas podem se reacender no poder de Deus, porém depende da decisão pessoal, porque Deus não nos obriga a nada. Então eu trouxe aqui esta ilustração só para mostrar quão importante é a presença e a eficácia do poder de Deus em nossas vidas, mas também até mesmo a aparência muda quando o poder de Deus morre. Certo? Diferente de quando está vivo e atuante. Eu digo esta palavra porque é possível orar pelos enfermos e vê-los curados, mas também é possível orar e não ver nada acontecendo. Então eu penso comigo mesma com relação a mim própria. Que será que eu estou fazendo, que eu estou orando e nada acontece? Eu estou pedindo e nada vem. Estou batendo e nenhuma porta se abre. O que será que está sucedendo? Talvez eu não perceba que o poder de Deus em minha vida já não está muito operante como antes. Já não está mais aceso e brilhante, assim, impactante como antes. E será que estou fazendo? Como será que estou vivendo? Eu menciono esses dois lados para que tenhamos cuidado. Para que o poder de Deus esteja vivo e bem ativo, precisamos orar sempre, meditar em sua palavra diariamente e manter a comunhão com Deus sobre todas as coisas. Isso ajudará a que o poder do Senhor nunca desapareça das nossas vidas. Vejamos então que o poder de Deus está vivo e muito ativo. Falando assim somente de poder, sem relacionar conosco. O poder de Deus é algo vivo e ativo. Ademais, Deus não depende de nós para que seu poder se manifeste de alguma forma vivo e permaneça ativo. Ele não depende de nós. Seu poder está vivo. Agora vejamos. Vemos aqui em Hebreus 11:33 algo bem interessante que nos afirma, ou pelo menos me afirma, que quando o poder de Deus realmente se manifesta, milagres acontecem. Então vamos ver, em Hebreus 11:33 lemos assim: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e até fecharam bocas de leões. Ou seja, é um versículo que você vai ler depois, eu só coloquei a referência e o menciono para associar com o que estou afirmando. Isso de conquistar reinos, praticar justiça, alcançar o cumprimento de muitas promessas de Deus e fechar bocas de leões, como foi, por exemplo, o caso de Daniel, tem que ser produto do poder de Deus presente e ativo no meio da circunstância que enfrentamos. Quando o poder de Deus está ativo, vamos ver aqui em Atos 1:8, o poder espiritual, chamamos de poder espiritual porque vem do Espírito de Deus. E Atos 1:8 diz assim, você já sabe de memória, certo? Diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Já sabemos o versículo. Então a primeira parte diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por esse motivo chamamos de poder espiritual, porque vem direto do Espírito de Deus. Vimos também aqui que a origem do poder é quem? É somente o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, começando pelo mesmo universo, certo?
Então, eu menciono isto aqui só para dizer que o poder de Deus não vem do homem, não vem de boas obras, não vem de um ministério próspero, não vem de uma boa família, de um nome famoso, de uma reputação elevada, não vem de nada disto. O poder de Deus vem direto do Deus Todo-Poderoso, que é o Criador de todo o universo. Em Gênesis 1, lemos assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Imagine, a terra é algo tremendo, é todo o universo, e em cima disso, todo o céu ou os céus. Imagine, ele é um super criador, dizemos assim, certo? Não há nada, não houve nada que ele não pudesse criar. Por isso que fique claro que a origem do poder vem direto de Deus e de ninguém mais. Também vemos que Deus é o cabeça do poder e da sua autoridade, ou seja, é o cabeça. Ele é que está na frente, ele é o dono, ele é quem manda, quem dá e quem não dá. É ele mesmo, é o nosso Deus. Vamos ver o que diz em Colossenses 2, 9 e 10. Eu tenho o texto aqui que diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude do poder, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, que vocês receberam sua plenitude. Eu só menciono a segunda parte do texto. Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Cristo, Deus, é o cabeça de todo o poder e autoridade. Outra vez, o cabeça aqui é o que está na parte superior do corpo, certo? A cabeça não está embaixo, não está ao lado, não está lá pela esquerda, não está para trás. A cabeça está bem em cima e na primeira posição do corpo humano. Então, o cabeça, ele é o dono, ele é o chefe, ele é quem dá e quem tira, ele é quem acrescenta e quem diminui, é quem renova e quem remove. Ele é o cabeça e ele é quem dá e ele é quem usa seu poder e sua autoridade na vida de quem quer. Vimos também que o poder de Deus é sinônimo de domínio, indicando que devemos ter domínio sobre o mundo espiritual. Vamos ver o que diz aqui em 2 Timóteo 1,7. Eu tenho o versículo aqui. O verso diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder. Nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então vamos ver, ele não nos deu espírito de medo, não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de confusão, ele nos deu espírito de poder. Para que o Senhor nos deu espírito de poder? Para que possamos estar sobre todas as oposições espirituais e exercer esse domínio, que é um sinônimo de poder, exercer esse domínio através da oração. Quando oramos, subjugamos os nossos inimigos para estarem bem abaixo e não acima de nós. Subjugamos os nossos adversários espirituais, que são os demônios e espíritos imundos de todas as maldades que existem, para obedecer a palavra de autoridade e poder que sai da nossa boca quando oramos de acordo à palavra do Senhor. Quando oramos em nome de Jesus, mencionando sua palavra, suas promessas, não há demônio que não bata em retirada, não há espírito imundo que não desapareça, não há milagre que não ocorra, porque Deus honra o seu próprio poder. E quando o seu poder, genuinamente o seu poder, sem depender de nós, se manifesta, Deus honra-se a si mesmo, fazendo aquilo que ele prometeu em sua palavra. Porque vimos lá no início, em Lucas 9:1, ele nos deu seu poder e autoridade para expulsar demônios e para curar os enfermos. Quando nós usamos o seu poder para este fim, ele honra sua própria promessa, suas próprias palavras e seu próprio nome, e opera, liberando pessoas de demônios e sarando os enfermos, salvando os que não estão salvos, convencendo os que não entendem ainda, santificando, liberando, fortalecendo, levantando. Ele faz essas coisas porque ele honra sua palavra.
Sua palavra jamais será confundida, jamais ficará perdida por aí. Ao contrário, Deus honra o que ele prometeu. Por isso, o texto aqui de 2 Timóteo 1,7 diz: ele não nos deu espírito de covardia, de medo, de terror, de confusão, de nenhuma forma. Ele nos deu espírito de poder, para poder estar sobre todo este mundo espiritual, em nome de Jesus e em plena vitória. Vemos também que o poder de Deus nos fortalece para vencer as batalhas espirituais. Esse texto todos conhecemos bem porque fala sobre a armadura de Deus. Em Efésios 6,10, lemos assim: finalmente, irmãos, finalmente uma palavra conclusiva. Parece que Paulo estava falando outra coisa antes e conclui nesse versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos, fortaleçam-se. Em quê? No Senhor e no poder da sua força, ou no seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Ou seja, o poder de Deus nos fortalece. Que seria isto? Nos eleva em nosso vigor, em nossa capacidade, em nossa eficácia humana, nos levanta para ser mais do que normalmente nós somos como pessoas humanas. Então, se queremos estar fortalecidos no Senhor, escondamos-nos debaixo do seu poder e todas as batalhas espirituais serão ganhas, quer seja por nós próprios, orando e declarando, ou pelo mesmo Senhor que virá batalhar as nossas batalhas pessoalmente. Vimos também que a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Uau! Jesus é o dono, ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é quem está sobre todo outro ser. E ele é o que administra, o que dirige, o que tem, o dono do poder e da autoridade. Então vamos ver que diz Mateus 28:18, que também é um texto muito tremendo, porque se refere aqui à grande comissão. Esse texto diz: então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui a palavra é poder, porque algumas versões mudam a palavra. Me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Aí, porque por causa da semelhança entre um e outro, é possível que se aplique, não há nenhum problema, porque a mensagem não muda. De toda forma, sabemos que o poder e a autoridade vêm do Senhor. E a ênfase aqui é declarar que tanto o poder quanto a autoridade foi dado a Jesus, tanto no céu quanto sobre a terra. Então, ele é o dono do poder e também é o dono da autoridade. E aqui, quando se trata da grande comissão, ele estava dando esses atributos poderosos aos seus discípulos, que hoje somos também nós. A única forma de ativar, de tornar o poder ativo e vivo em nossas vidas é através da fé. Claro, se nós não cremos, então o que vamos fazer? Vamos pensar que isso não é verdade e não seremos úteis se não crermos no Senhor. Em Hebreus 11:1, que lemos: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que ainda não se vê. Ou seja, isso é uma coisa bastante contraditória com a nossa mentalidade humana. A fé é a certeza do que ainda esperamos, ou seja, do que ainda não existe. E a convicção de fatos que não se veem, de coisas que são invisíveis. Ou seja, então eu creio em algo que não existe e que é invisível. Impossível se não for pelo poder de Deus, por sua ajuda soberana. Nem sequer entenderemos o que diz esse versículo, porque a linguagem é altamente espiritual. Não podemos. Porém, a Bíblia diz que quando nos acercamos a Deus, devemos crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é uma condição. Se nos acercamos a Deus para orar, para louvá-lo, para confessar algo, para pedir-lhe algo, primeiro, antes de tudo, devemos crer que Ele existe. Devemos operar com fé. Devemos deixar a fé passar adiante
e crê que Ele está ali, está ouvindo, está recebendo nossa oração e ademais é galardoador daqueles que lhe buscam. Ou seja, o Senhor devolve, o Senhor abençoa, o Senhor dá, o Senhor aumenta, o Senhor adiciona, o Senhor dá. Ele é galardoador daqueles que lhe buscam. A mensagem aqui é: o poder de Deus não poderá manifestar-se em minha vida ou em tua vida se primeiro não cremos nele. É necessário crer que ele existe, que ele pode operar o seu poder em nossas vidas, porque ele é soberano para fazê-lo, não importando o tamanho da nossa fé. Isso já sabemos. Antes, muitos anos atrás, eu não entendia muito esse versículo. Agora eu entendo. E vemos então o que diz Mateus 17, 20. Eu tenho aqui os versículos bem aqui do meu ladinho, então eu leio assim. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, direis a este grande monte, passa daqui para lá, e ele vai passar. Ou seja, aqui o Senhor parece que não faz muito, não apresenta nenhum problema com relação ao tamanho da fé. Então, se o tamanho da fé não é o problema, então qual é o problema quando nada ocorre? Eu entendo que o problema está na constância da fé. Não importa se temos uma fé que pensamos que é pequenina, assim como o tamanho de um grão de mostarda. Se esta fé é permanente, é constante, é consistente, é tudo o que Deus espera de nós. Eu me lembro, por exemplo, daquele texto quando Pedro quis andar sobre as águas. Ele deu uns passos sobre as águas. Isso é algo admirável, porém, em algum momento ele, caiu e afundou. E por muito tempo me perguntei como foi isso? Por que ele andou e de repente parou de andar sobre as águas e quase morre afogado? Então, quando eu entendi o contexto desse texto de Mateus 17, 20, que fala do tamanho da fé, eu comparei rápido com aquela experiência de Pedro e disse, então o caso do Pedro não foi o tamanho da fé. Se ele tinha uma fé imensa ou uma fé pequena, como do tamanho de um grão de mostarda, não era problema. O problema foi que ele não foi constante. Ele creu nos primeiros passos e, de repente, por alguma razão, ele deixou de crer. A fé desapareceu, se tornou inconstante, então ele quase morre. Usando esse versículo, não importando o tamanho da fé, porque Jesus disse, foi ele que disse, a sua palavra diz, se tiverdes fé mínima, assim, de mínimo tamanho, como um grão de mostarda, tu podes. Isso é uma afirmação positiva. Tu podes dizer a este monte, a esta montanha, como algumas referências dizem, passa a montanha daqui para lá e esta montanha vai passar. Agora, a que montanha se refere? Eu penso que se refere às montanhas de problemas, se refere aos montes de problemas que às vezes temos. Às vezes, alguns problemas são tão grandes que parece o mundo inteiro em cima. A este tipo de monte, o Senhor disse, passa para lá, em nome de Jesus. Eu tiro meus olhos do problema e ponho sobre o Senhor, que é maior que a minha montanha de problemas. E então, se eu exercitar a fé, se eu deixar a fé passar adiante e lançar o problema para trás, eu verei milagres. Pelo menos é isso que a Bíblia me promete e eu creio, porque mover montanhas do lugar assim, uau, tem que ser realmente um milagre de Deus. Também vemos quando sua fé é ativada, o impossível acontece. Isso é uma coisa tremenda, fantástica. Vamos ver o que diz aqui em Hebreus 11:33. Esse versículo já lemos bem aqui no início, certo? Quando sobre a operação de milagres, vamos ler outra vez. Quando a fé é ativada, o milagre acontece. Então, o versículo está bem aqui e diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram cumprimentos de promessas e fecharam, inclusive, bocas de leões. 4 coisas que dependem unicamente da fé e de uma fé ativa, uma fé operante. Eu não creio que Daniel teria saído vivo daquela cova, daqueles tremendos e famintos leões, quando o lançaram ali, se ele não tivesse crido em Deus. O Deus que é o Deus do impossível e pode fazer coisas que nem sequer imaginamos. Então, a fé daquele homem foi
tão poderosa, tão viva, tão operante, que ele viu o impossível acontecer. Aqueles ferozes e famintos leões se tornaram seus amiguinhos, porque a fé operou antes da sua preocupação, antes do seu medo, e Deus honrou a fé de Daniel, como também honra a nossa nos dias de hoje. Vimos então que dinamis, que é a palavra que está aqui em discussão, tem associação com dinamite. Eu coloquei aqui o contrário, né? Então, dinamite, na verdade, é o que vem de dinamis, que é o produto mais explosivo daquele homem que é Alfred Nobel, que inventou isso entre o século XIX e XX, mais ou menos. O poder de Deus nos cobre, ou seja, é como nossa cobertura, nossa vestimenta espiritual. Vamos ver isso em Lucas 1,35, que diz: então o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, não há nada mais confortante que pensar que o poder de Deus é nossa cobertura, assim como esta roupa que vestimos. Imagine-se, se em lugar desta roupa tão simples, o poder de Deus nos cobre, nos esconde debaixo do seu poderio, já não teremos mais nada que temer. Tudo estará perfeitamente perfeito. Agora vamos ver o contrário de tudo isso. Vamos ver, por exemplo, que o pecado nos desautoriza. Veja que a palavra desautoriza é o oposto de autoridade. A autoridade nos autoriza. Porém, em aspecto negativo, a autoridade desautoriza. Que desautoriza o homem? O pecado. Veremos aqui alguns exemplos. Por exemplo, o diabo não reconhece a autoridade de Deus em nossas vidas quando estamos em pecado. Isto é certo. Por isso, quando estamos comprometidos com o pecado e oramos, às vezes nada acontece. Parece que estamos em um total gelo. Não vemos realmente nenhuma resposta, nada diferente suceder, porque o diabo não reconhece a nossa autoridade espiritual quando estamos em pecado. E eu trouxe aqui essas referências de Gênesis referentes a Adão e Eva. Aqui no capítulo 1, verso 28, Adão e Eva estavam sendo criados. Eles foram criados e a eles foi dada toda a autoridade sobre os animais, sobre tudo que havia no jardim. Deus se alegrou tanto da criação ou das criações, que eram Adão e Eva, que lhes disse: olha, isso aqui está tudo sob o teu governo. Dá nomes a eles, administra, dirige, cresce e multiplica. Bem, Deus se alegrou da criação. Porém, aqui no capítulo 3, vimos como os dois caíram em desobediência, obedecendo à voz do diabo através daquela serpente. E então, essa parte aqui do texto, que no capítulo 3 adiante, mostra que os dois foram expulsos, literalmente, da presença de Deus e foram mandados fora. Então, eles já não mais viviam naquele paraíso de descanso e total relaxamento que era o Jardim do Éden. Agora eles estavam fora, inclusive os portões foram fechados e os anjos ficaram ali observando para ver se eles não voltavam e toda aquela coisa, né? Então, aqui no início vemos como foram altamente autorizados, na segunda parte foram altamente desautorizados. Por quê? Por causa do pecado, porque eles perderam todas as bênçãos, eles foram desautorizados, porque, na verdade, lá no jardim, eles praticamente fizeram um pacto com o diabo, que falou, deu as ideias e sugeriu e usou aqueles argumentos que usou contra Deus, e eles creram e caíram, foram desautorizados. Porém, vimos aqui que o oposto sucedeu depois, quando Jesus veio e reconquistou esta autoridade que havia sido perdida bem aqui no início, por Adão e Eva. Jesus a recuperou lá na cruz. E vamos ver que diz Colossenses 2,15. Esse versículo disse: e tendo despojado a todos os poderes e potestades, fez deles um espetáculo público. Ou em outra versão disse: e os ridicularizou publicamente na cruz. Ou seja, através da sua morte, Jesus esmagou
literalmente a cabeça do nosso pior inimigo e recuperou. E recuperou, em outras palavras, recuperou para nós, porque Jesus não perdeu a autoridade. Quem perdeu foi a humanidade, certo? Foi o mundo, Adão e Eva. Eles perderam e Jesus foi ali e com alto preço que pagou na cruz, a recuperou para nós. E por isso hoje podemos orar em nome de Jesus, usando seu poder e sua autoridade e ver coisas impossíveis ocorrendo, como sarar enfermos, expulsar demônios e tudo aquilo que a Bíblia mesmo menciona. Veremos também que para quebrar aquela maldição gerada por Adão e Eva, foi que Jesus pagou o preço lá na cruz. E por quê? Porque Adão e Eva aparentemente preferiram viver debaixo do cativeiro de Satanás quando fizeram aquele acordo com ele lá no Jardim do Éden, comendo aquela fruta que não era permitido a eles, porque assim Deus havia decidido. Vamos ver o que diz sobre isso Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, referindo-se aqui a Adão, e logicamente também Eva, mas referindo-se a Adão, como entrou o pecado no mundo por um só homem, e também a morte, da mesma forma, a morte passou a todos os homens. Porque então, por causa deles, todos pecaram. Assim diz o verso de Romanos 5,12. Nos afirma que por causa desses dois aqui, de Adão e Eva, que cometeram aquela grande falha, todos nós caímos em maldição, Jesus veio e reverteu a situação. Mas o verso aqui explica que por causa deles, todos perdemos absolutamente tudo. E se não houvesse sido por Jesus, teria sido terrível, porque inclusive o verso de Romanos 5,12 diz que por causa dele, por causa do homem que pecou, o pecado entrou no mundo e também a morte, que é sinônimo de maldição. Neste caso, porque é morte no pecado, certo? A morte no pecado é maldição. É diferente daquela morte de alguém que morre em Cristo, chegou o momento de partir, é outra coisa. Estou falando de uma morte no pecado. Jesus veio e reverteu a situação e nos devolveu a autoridade espiritual que Adão e Eva haviam perdido lá no jardim. Temos também que hoje podemos viver em vitória novamente, especialmente se somos já filhos de Deus, se já o aceitamos como Salvador, se ele faz parte integral da nossa vida, então podemos viver uma vida de total vitória. E vimos que Romanos 8,37, você conhece bem esse versículo, que diz assim, porque em Cristo somos muito mais que vencedores. Então, somente esta parte para mencionar que esse texto se refere aos filhos de Deus em Cristo, ou seja, os que estão em Cristo, os que o aceitaram como Salvador, que são cristãos, que agora vivem a natureza de Cristo, por isso são cristãos, são filhos de Deus. Estes são mais que vencedores. Não significa que não temos problemas, não significa que não passamos aflições, não significa que não somos tentados, não significa nada disso. Significa sim que frente às tentações, aos problemas, aflições, perseguições, temos alguém que é muito mais poderoso que todas as nossas situações e que sempre nos pode ajudar. Tanto o poder quanto a autoridade apontam para o senhorio de Jesus Cristo e não para o governo humano. Como já vemos aqui em Mateus 28:18, como diz o versículo, toda autoridade me foi dada, tanto no céu como sobre a terra, disse Jesus aos seus discípulos. Aqui falando mais ou menos da grande comissão, preparando-os para o que eles teriam que fazer depois no mesmo ministério. Então vemos aqui que a autoridade e o poder de Deus devem apontar a Jesus Cristo e levantá-lo como Senhor máximo sobre o poder e a autoridade. Não somos nós, não são os ministros do Evangelho, não são os fundadores, não são os grandes teólogos, os fundadores de igrejas, os que fundaram missões, não são, é somente Jesus Cristo. Ele é o dono e a maior autoridade sobre o poder e autoridade espirituais. E, portanto, ele deve ser o mais levantado, mais do que qualquer outro em toda a época. E, na verdade, a nós não convém que sejamos levantados. A Bíblia diz ao contrário, certo?
Em João, capítulo 3, versículo 30, se é que me lembro bem, diz assim: convém que ele cresça, referindo-se a Jesus, e que eu diminua cada dia mais. Assim diz o versículo. Então, a nós, em nenhum momento, convém que sejamos levantados. É o contrário, convém que sejamos diminuídos para que Cristo seja levantado. Porque uma vez que o homem é levantado ou se levanta a si mesmo, Cristo não poderá ser levantado ao mesmo tempo, porque tem que ser um ou outro. Ademais, a Bíblia diz que Deus não dá sua glória a ninguém. Portanto, é melhor entender isso, colocar nossa cabeça dura para funcionar direitinho e entender que Cristo é quem deve ser levantado, porque ele é o dono da autoridade, do poder e não nós. O exercício da autoridade de Deus nos leva a milagres. Isso aqui é outra palavra muito, muito poderosa. Vamos ver que diz Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Ou seja, o poder de Deus e sua autoridade nos são dados para pisar, inclusive, em serpentes e no poder do próprio adversário. Ou seja, neste caso, o poder de Deus e sua autoridade são manifestados através de nós, através da palavra, através da oração, declarando a palavra e confiando nela. Os poderes malignos são quebrados e os nossos inimigos batem em retirada um atrás do outro, porque o poder de Deus e sua autoridade são superiores a qualquer classe de adversidade em nossas vidas. Agora, para que o poder de Deus e sua autoridade se manifestem livremente em nossas vidas, existem alguns princípios que precisamos seguir. Vamos ver então inicialmente o que é um princípio. Então veremos que a palavra princípio indica o primeiro, o que está em primeiro lugar, ou o que é mais importante. Ou seja, um princípio não pode ser o resto, não pode ser o que está em último lugar, não pode ser aquela coisa insignificante. Um princípio tem que ser observado com muito cuidado, porque é o número 1. Então, o conceito aqui nos ajuda a entender que um princípio de Deus é algo que deve ser tomado muito a sério. Veremos então que, por decisão divina, seus princípios não podem ser quebrados. Por quê? Porque se os princípios de Deus são quebrados, sofreremos as consequências. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Eu não coloquei o versículo aqui, possivelmente esqueci, mas você pode anotar. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, perdão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o caso é que os princípios de Deus, como o princípio da santidade, da obediência, não podem ser quebrados, senão sofreremos as consequências. Veremos então que devemos ter a consciência de que a autoridade, estamos falando da autoridade, certo? A autoridade é de Jesus e não do homem. Ele a dá a quem quiser. Já falamos dessa parte antes, só vamos ler o texto que já lemos, inclusive, antes. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus aos seus discípulos. A ele pertence a autoridade e não ao homem, por isso ele sabe como usá-la e não nós próprios. A autoridade espiritual nos foi dada para fazer sua obra. É o segmento desse mesmo versículo aqui. Isso aqui é a grande comissão. Então, Mateus 28:20 diz o quê? Agora saiam vocês, vão e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus falava isso aos discípulos. Toda autoridade me foi dada e agora eu a dou a vocês. Saiam e preguem, evangelizem e ensinem a guardar todas as coisas. Isso aqui é um tremendo requisito espiritual para fazer a obra de Deus eficazmente. Se não temos sua autoridade, irmãos, a nossa não vai servir para nada. Seremos envergonhados, seremos confundidos, seremos desmoralizados e todo o esforço vai resultar em zero. Nada vai funcionar, porque a autoridade do homem jamais poderá substituir a autoridade de Deus. No vídeo passado, vimos, inclusive,
uma experiência em que algumas pessoas queriam expulsar os demônios de alguém no nome do Deus de Paulo. Você sabe disso? O que aconteceu com eles? Foram envergonhados, saíram humilhados, porque estavam desprovidos, estavam desnudos espiritualmente desta autoridade de Deus que opera milagres. Com relação à santidade, que também é outro princípio, mas agora libertos do pecado, isso aqui é o versículo de Romanos 6:22. Libertos do pecado e postos a serviço de Deus, ou seja, ministros do Senhor, pessoas que estão fazendo sua obra, colhem a santidade que conduz à vida eterna. Ou seja, os que estão a serviço de Deus devem estar ou viver em santidade. Do contrário, a situação pode ser muito diferente, porque não podemos servir ao Senhor eficazmente na carne ou comprometidos com o pecado. É necessário que a nossa vida seja plenamente santa. A obediência é outro princípio. Disse-lhe Jesus: quem me ama obedecerá a minha palavra, fará o que eu vos mando. Ou seja, só essa parte aqui eu tomei para enfatizar o princípio da obediência. Aquele que me ama, e nós somos os que amamos a Deus, certo? Obedecerá. Porém, se nós não obedecemos a Deus e dizemos que o amamos, parece que há uma contradição muito grande nessa parte. Necessitamos observar nossa vida e ver como estamos. O amamos de verdade, então o obedeceremos. O outro princípio aqui é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11:6. A fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Se é impossível, então, que somos nós? Somos desagradáveis. Sem fé é impossível agradar, mas com fé é possível agradar. Agora, se é impossível agradar, então nos tornamos desagradáveis. E desagradáveis não são bem-vindos, não serão ouvidos, não serão usados, não serão úteis para nada. Necessitamos agradar a Deus plenamente através da fé. E Deus se sente muito bem, muito feliz, muito alegre quando nos aproximamos dele, falando com ele como se ele estivesse bem aqui na nossa frente, olhando o nosso rosto. Podemos até sentir um pouco assim a sua respiração bem pertinho de nós. Ou seja, é só uma ilustração. Estou imaginando nada mais. Porque imaginamos e cremos que Jesus está bem pertinho de nós. Então, isto é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando falamos com Ele, crendo que Ele pode fazer isso, que Ele é capaz, que Ele é tão poderoso, isso o agrada sobremaneira. Então, às vezes eu penso comigo mesmo, não há como resistir. Se Deus percebe que nós cremos nele com todo o nosso ser, em todo o tempo, Deus não tem como dizer-nos não. Isso é outra ilustração. Isso aqui não é um versículo bíblico, não. Estou imaginando. Eu fico pensando, bom, então, Senhor, tu podes salvar aquela pessoa, tu podes suprir, tu podes abrir aquela porta, tu podes fazer aquele milagre. E eu creio que o Senhor, antes de escutar minhas palavras, primeiro escuta a minha fé. Então, como ele crê, como ele vê que eu creio nele com todo o meu ser, o Senhor não resiste ao meu pedido, ele vai e opera, abre a porta, faz aquilo que tanto anelamos ter, porque a fé o agrada. Então, verifiquemos nossa vida para ver se não temos respostas às nossas orações, talvez a nossa fé não é bem aquilo que deveria ser. Um outro princípio é a humildade, para que lembremos que tanto o poder quanto a autoridade são de Deus e não nossos. Portanto, não devemos nos orgulhar, ser orgulhosos, ser vaidosos, não devemos, porque, enfim, a autoridade e o poder não são nossos, mas são de Deus. Vamos ver que diz aqui Lucas 10:20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos lá no céu. Então, aqui esse texto nos chama a atenção. Não se alegrem muito, não se orgulheçam, não se ensoberbeçam, não sejam vaidosos, dizendo, os demônios me obedecem, se vão, as enfermidades me obedecem, as pessoas são curadas. Não devemos alegrar-nos por isto. Aonde está a parte? Se está no verso. Não devemos alegrar-nos por isso, porque não são nossas habilidades ou capacidades
uma vez que o poder e a autoridade são de Deus e não nossos. Ao contrário, se nos orgulharmos, possivelmente vamos perder o privilégio de ser usados pelo Senhor desta forma. Veremos então que o poder e a autoridade de Deus andam em equilíbrio, em balance, em complemento, em ação e trazem um bom resultado. De que maneira? Desta forma. Eu fiz isso aqui só para ilustrar mais ou menos como o poder, representado pelo P, e a autoridade, representado pelo A, estão exatamente no mesmo nível. Isso aqui é uma espécie de balança, certo? Nenhum está pesando mais que o outro. Nenhum, porque ambos têm a mesma capacidade de eficácia, o mesmo poderio. E ambos trabalham juntos, eles se completam entre si, como é o que eu expliquei no vídeo anterior, na parte 1. Agora eu coloquei isso aqui só para enfatizar como eles estão no mesmo nível e não há um desbalance entre eles, ou seja, o poder aqui não pesa mais que a autoridade, ou seja, um não está lá em cima e outro aqui embaixo, mas estão os dois no mesmo nível. Então a minha conclusão é que os dois possuem o mesmo equilíbrio. Agora, aqui é um equilíbrio? Eu pergunto a mim mesma. Primeiro vamos ver que para que eles se completem perfeitamente, ambos apresentam todos esses atributos. O primeiro é o equilíbrio. Um equilíbrio é um estado resultante de igualdade entre duas ou mais partes. É um estado resultante de igualdade, ou seja, são iguais. Nenhum aqui é mais ou menos que o outro, são iguais. Isto se chama equilíbrio. O poder de Deus na nossa vida devem pesar na mesma dimensão, da mesma forma. Também apresentam balance, que em alguns dicionários são sinônimos. Equilíbrio e balance são sinônimos. Porém, eu encontro que balance é uma espécie de reação de dois fatores envolvidos em um mesmo processo para alcançar o mesmo resultado. Ou seja, são duas coisas diferentes, como poder e autoridade, que se unem no mesmo processo, que estão envolvidos no mesmo tipo de processo, apenas com um propósito de alcançar o mesmo resultado, certo? Então, o primeiro aqui, o equilíbrio, tem muito a aparecer. Expressa a igualdade nos dois lados. O balance, quando dois diferentes se unem em busca de um mesmo resultado. Bem parecido. Na terceira parte, tanto o poder como a autoridade também apresentam complemento. Isso é algo que venho falando desde o início. Eles são diferentes, porém se completam entre si. O complemento é a junção de dois ou mais elementos para buscar uma perfeição em comum. É a reunião, é a junção, o ajuntamento de dois ou mais elementos. Neste caso, temos dois aqui, com o propósito de buscar uma perfeição comum. Algo comum entre os dois, que neste caso é a eficácia da presença de Deus, tanto através do poder quanto da autoridade. Também apresentam o mesmo nível de ação. A ação é a realização de um ato que produz um determinado fato. Ou seja, fazemos algo esperando um fim determinado. E isso é algo que ocorre aqui, porque definitivamente tanto o poder quanto a autoridade são ativos, possuem ação, eles não estão mortos, estão ativos. De repente, na vida de alguém, o poder ou a autoridade não se manifesta. Não porque não estejam vivos, não porque não sejam ativos, mas porque nesta pessoa há algum problema. Ou está em pecado, ou não está exercitando a fé, ou algo está sucedendo, porque não manifesta poder ou autoridade de Deus. Ou de repente está cheio de si mesmo, pensando que é o tal, então eu oro pelos enfermos, eles são curados, eu orei pelo morto, ele ressuscitou, e essas coisas, e faz que o homem saia do seu lugar exato e trate de subir, às vezes até mais que Deus, então as coisas não funcionam. Porém, a ação é parte inerente
tanto do poder quanto da autoridade. Ou seja, inerente é que é parte integral, não pode se separar. A ação ou o estar ativo é parte inerente do poder e da autoridade de Deus. Eles não podem se apartar desse aspecto ativo, porque se separa, deixa de ser poder e deixa de ser autoridade. Mas, no caso aqui, como ambos atributos são de Deus, isto nunca vai suceder. Serão para sempre ativos e sem comentário nenhum, ou seja, a ação de ambos é permanente. Agora, no final de tudo isso, ambos dão o mesmo resultado. O resultado é a consequência final, ou o resultado final, o ponto final de todo um processo. Os dois trabalharam juntos ou trabalham juntos no mesmo processo de manifestar eficácia direto de Deus para quem quer que seja ou independentemente da circunstância. Este é o resultado positivo, eficaz, impactante e explosivo, porque vem diretamente do nosso poderoso Deus. Até aqui vai a segunda parte do nosso vídeo e a parte final você já sabe da vez passada como tratamos de aplicar com essas perguntas simples do que estamos revestidos hoje, do poder de Deus, da sua autoridade ou de nós próprios, do nosso próprio conhecimento ou da palavra do Senhor. E você sabe que há grande diferença entre um e outro. Se é do nosso próprio conhecimento, então talvez estejamos mais confundidos, mais confusos que outra coisa. Da palavra do Senhor, estamos bem direcionados. Que estratégias estamos aplicando no nosso ministério? Eu pergunto estratégias em plural porque é possível usar outras que não vêm do Senhor. Aqui as nossas estratégias básicas para essa discussão de hoje são seu poder e sua autoridade. Porém, é possível que outras estratégias que não são exatamente poder e autoridade estejam sendo usadas e por isso não há resultado no que fazemos. Então, uma das estratégias pode ser a nossa eloquência. Algumas pessoas falam muito bem, sabem muitas línguas, estudaram muita teologia, estudaram muitas universidades, têm muitos títulos, muita experiência, então muita coisa. E eles pensam que a sua eloquência pode substituir o poder e a autoridade de Deus. E não, isso tudo vai para o zero se não dependermos totalmente do Senhor. Nossas experiências, há ministros do Evangelho, há cristãos com uma experiência vastíssima, larguíssima, assim uma coisa que não se pode inclusive mencionar de tão honorável que é, honoráveis que são. Porém, a experiência, por mais honorável que seja, jamais pode substituir o poder de Deus, porque uma vez que isso aconteça, a sua vida se tornará inativa e morta, como aquela lâmpada que vimos lá no começo, aqui nesse vídeo. A fama, esse é outro problema. Neste momento existem pregadores, apóstolos, evangelistas que estão dando autógrafos. Existem outros que têm até guarda-costas. Existem uns que têm mais de um avião estacionado na garagem para avião das suas casas. É uma coisa assim terrível. Viraram artistas, viraram fenômenos do evangelho nesse tempo. Será que isso tudo substitui o poder e a autoridade de Deus? Não, não pode. Se tentarmos fazer, seremos mais que envergonhados. A beleza física, esse é outro detalhe nesse momento. Existem ministros e pregadores e evangelistas que são verdadeiros, digamos assim, monumentos, alguns dizem, certo? Perfeitos fisicamente, ou quase perfeitos. Então eles pensam que podem substituir o impacto da autoridade e poder de Deus por sua extrema beleza física. Isso é um tremendo engano e não vai levar a nenhum lugar. Ou o poder espiritual e a autoridade de Deus. Ou seja, eu mencionei aqui algumas perguntas, aqui sugeri algumas estratégias que não são aconselháveis, como eloquência, experiência, fama, beleza, posição, dinheiro e tantas outras coisas que podem estar bem aqui em estratégias humanas. E afinal, a minha última pergunta é, ou será que nossas estratégias principais são o poder e a autoridade de Deus? Porque se esta é a resposta, então estamos no caminho certo. Por mais que não vejamos muita coisa suceder agora mesmo, veremos mais tarde, porque Deus sempre, sempre e sempre honrará o seu nome, mencionado através do seu poder e da sua autoridade. Quando o poder que usamos para ministrar, para ensinar, para discipular,
para plantar novas obras, para fazer campanhas, congressos, conferências, dar estudos. Quando usamos o poder e a autoridade de Deus para levantar o nosso Deus sobre tudo o que fazemos, espere bem. Deus honrará o teu trabalho, o teu esforço, o ministério onde estás plantado, as pessoas que te ouvem e tudo quanto fazes estará debaixo de uma especial consideração do nosso Deus. Não porque tu mereça, não porque eu mereça nada, porque eu penso que eu não mereço nada, mas porque Deus é justo e é fiel em honrar aquele que o honra sobre todas as coisas. Agora, se tu vês que no teu ministério nada prospera, não cresce, não produz, não há nada de diferente, bom, então analisa bem a tua vida, porque talvez algo esteja errado aí. E com certeza o erro não está em Deus, está em nós próprios. Bem, irmãos, este tema, assim como todos os demais, foi um tema muitíssimo edificante para mim, inclusive porque me fez analisar a mim mesma nas coisas que estou fazendo e também estou deixando de fazer e preciso renovar os marcos que tinha antes com o meu Senhor para então melhorar e intensificar a obra para a qual fui chamada. Então, compartilhar esse tema contigo me faz crescer muito na palavra. Muitíssimo obrigado por estar comigo até aqui. E que o Senhor nos ajude a entender o que ainda falta com relação a poder e autoridade. Como digo, para mim é uma bênção gastar esse tempo contigo e ter a certeza de que do outro lado desse monitor tu estás aprendendo tanto quanto eu que estou aqui desse lado. Me sinto muito abençoada por aprender, por estudar junto contigo. Tá bem? Então, te vejo no próximo vídeo e que o Senhor nos abençoe sempre. Amém.